dizimistas fiéis, eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor venha ajudar o nosso pastor, ó Deus. Toma ele em tuas mãos, ó Pai. Supra as necessidades dele, ó Pai. Ajuda ele, Senhor Deus. Dê-lhe força, dê-lhe sabedoria. Guarda em tua santa palavra. Abençoa cada um aqui nesta noite. Toma o controle, ó Pai. Pois nós lhe pedimos e te rogamos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente creio. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Livro de Apocalipse, capítulo 11. Graças a Deus. Mais um culto, mais uma reunião na presença de Deus. Apocalipse, capítulo 11. Vamos falar de um tema um pouco diferente do que nós estamos acostumados aqui. Embora o que nós ouvimos não é uma coisa de costume, não é para costume. Talvez a expressão aqui não foi correta. Mas uma linha interessante. Uma pergunta: é possível que os dois profetas, Moisés e Elias, já estejam na terra entre os judeus? É só uma pergunta. É possível que os dois profetas, Moisés e Elias, já estejam na terra entre os judeus? Então, algumas coisas que eu vou falar aqui é apenas a título de curiosidade, mas que nos leva a pensar e a meditar bastante. Amém? Apocalipse 11, verso 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Cana aqui, gente, não é cana não, tá? Cana aqui é como se fosse um... Como nós chamamos de negócio de medir assim? Metro ou treno, mais ou menos isso. Cana é treno. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. Medi até as pessoas que nele adoravam. Presta atenção. Você vai ver que a cana não é nada disso. Não. Aqui é a palavra. Amém? É a palavra. E deixa o átrio que está fora do templo e não desças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa.
falando dos judeus, quando seriam espalhados e os gentios entrariam na cidade santa e pisariam a cidade, derrubariam o templo. Por 42 meses, observe, e darei poder, presta atenção para vocês verem, e darei poder às minhas duas testemunhas. Vejam bem, as minhas duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? Moisés e Elias. E profetizarão por 1260 dias, que equivale a 42 meses, que equivale a 3 anos e meio, vestidas de pano e saco. Quem são essas duas? Estas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus na terra. Senhor Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor, Pai, porque é uma coisa bastante importante, muito importante o que nós iremos falar aqui nessa noite, porque nós estamos num tempo bem avançado, muito avançado. Os dias estão bastante avançados em termos de tempo para a igreja, em termos de tempo para o mundo, em termos de tempo para as nações. Já está bem avançado. Senhor, somente por Tua graça e por Tua misericórdia, somente por Tua soberana misericórdia, é que nós estamos aqui nessa noite. Aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus, pois grandes coisas o Senhor fez por nós e continua assim fazer. Perdoa nossas iniquidades e que a mão de misericórdia do Senhor esteja conosco, nos limpando e nos purificando de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. É apenas uma pergunta que cabe a nós falarmos um pouco a título de curiosidade, porque nós não precisamos e não dependemos dos 2 profetas, Moisés e Elias, para sermos salvos. Não precisamos dos 2 profetas, Moisés e Elias, os 2 juntos, para nossa fé aumentar. Não precisamos dos 2 profetas para o nosso conhecimento enriquecer. Não precisamos dos 2 profetas para termos a fé de rapto. Nós já temos a fé de rapto. E elas estão na mensagem. A fé para o rapto está nas mensagens. Na mensagem que voou nesse último dia, por meio do mensageiro William Marion Branham, que executou em nossos dias a 4ª manifestação do Espírito de Elias entre os gentios na última era, antes da vinda física do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esses 2 profetas, Moisés e Elias, se destacaram muito na galeria da Bíblia, se destacaram muito nas mãos de Deus pelo trabalho e pelos serviços que foram feitos através deles, por meio deles. E tanto foi o ministério de Elias, tanto foi o ministério de Moisés, que Deus ainda mais uma vez usará os 2 ministérios.
tanto foi o significado, tanto foi útil para Deus esses dois profetas em seus dias, que Deus mais uma vez mais, irá usar esses dois profetas para executar mais um trabalho. Quando eu vim para a mensagem, eu tinha uma pergunta na minha mente. Quando eu me deparei com esses dois personagens. Porque no sistema, na denominação, na teologia, nesses homens ali, eles têm uma ideia de quem sejam essas duas testemunhas. Eles aplicam de várias formas. Mas já tem alguns que já defendem e creem que, na verdade, são Moisés e Elias. Mas não tem, assim, a revelação total, mais acentuada, a não ser vinda pela boca trazida pelo mensageiro de uma branca. E graças a Deus, nós, fazendo parte dessa mensagem, nós temos um conhecimento maior do que eles. Isso não é porque você merece. Isso não é porque você é talentoso. Isso é por causa da graça de Deus. Então, nós vemos que Moisés, com seu grande trabalho de libertador, de libertação, foi o profeta que teve a incumbência, o trabalho, o ministério de trazer, de tirar, de enfrentar o governo. Sabendo que esses dois profetas deveriam enfrentar Roma, enfrentar nações e governo, não teria outros profetas melhores na Bíblia, com um quesito, com um gabarito, vamos dizer assim, nas Escrituras do Antigo Testamento, se não for os dois, Moisés e Elias. Amém, irmãos? Moisés esteve diante de Faraó, diante do imperador do mundo naquele tempo. E Faraó era tido como um deus. E entrou do Egito com um cajado na mão, com a comissão do assim diz o Senhor, e assim, através de sinais e maravilhas, forçadamente, Faraó deixou que o povo saísse do Egito e fosse adorar a Deus no deserto. Elias, por outro lado, seu grande ofício, enfrentou o rei de Israel, condenou Acabe dos pés à cabeça, por meio daquela união ilícita que teve entre Israel, entre Acabe e Jezabel, e através dessa união fazer com que o povo se apostatasse, caísse da graça, fazendo com que a mulher, com aquele poder por detrás do governo, derrubasse os altares do Senhor e colocasse os altares pagãos, tirasse os sacerdotes de Israel e colocasse os seus sacerdotes, deixasse de invocar o Deus de Israel para poder invocar o Deus de Jezabel. Então não poderia ter dois homens com características tão semelhantes para serem usadas logo depois que a noiva for no rapto, para enfrentar as nações, para enfrentar Roma, para enfrentar o Vaticano, para enfrentar a besta, a não ser esses dois profetas. Amém, irmão? Moisés e Elias.
Então eu tinha uma pergunta, logo no início da mensagem. A minha pergunta era, eu não tinha acesso a muitas mensagens, logo no início, quando eu criei. E as mensagens foram chegando na minha mão gradativamente. Aí eu tinha uma pergunta, mas será que quando Moisés e Elias viram na terra para pregar, e então com sua mensagem selar 144 mil judeus, e terminar a última metade da semana, das 70 semanas de Daniel profetizadas para seu povo, será que serão as mesmas pessoas? Será o próprio Moisés? Ou que será o próprio Elias? Ou será um homem na terra que vem sobre ele o ministério de Elias, o espírito de Elias, e vem sobre o outro o ministério de Moisés? Eu tinha essa pergunta. Mas eu ficava calado, não levava para reunião, não levava para pastores, ficava comigo mesmo. Até que um dia chegou na minha mão a mensagem do profeta. Na mensagem Perguntas e Respostas. Fizeram uma pergunta para o irmão Branham sobre o ministério destas duas oliveiras, dessas duas testemunhas. Perguntaram ao irmão Branham, no tempo em que o ministério de Moisés e Elias estiverem aqui na terra, depois da trasladação da noiva acontecer, o rapto, o arrebatamento, quando esses dois profetas estiverem clamando ali na Palestina, entre os judeus, será o próprio Elias e o próprio Moisés da Bíblia, ou será o ministério deles em outros homens? O irmão Branham então responde, será o próprio Elias e será o próprio Moisés. Amém, irmãos? Será o próprio Elias e será o próprio Moisés. Serão os mesmos que estavam no Monte da Transfiguração, no dia em que Jesus Cristo levou 3 de seus discípulos, Tiago, Pedro e João, e ali eles tiveram a graça, foram contemplados em ver aquela grande visão, aquela transfiguração, em que o rosto, não o corpo, o rosto de Jesus se resplandeceu, transfigurou. E ao lado de Jesus, eles viram Moisés e Elias, que a Bíblia diz que conversava com Jesus. No livro de São Lucas, Lucas revela o que Elias e Moisés estavam falando para Jesus. No livro de Lucas, Lucas nos mostra, nos revela o que Elias e Moisés estavam falando para Jesus. Estavam falando acerca da sua morte e ressurreição, e o cumprimento do restante das Escrituras. Depois, quando você chegar em casa, dá uma lida. Você lê Transfiguração em Mateus, Transfiguração em Lucas. Em Lucas, diz o que estava falando os dois para Jesus. Em Mateus, apenas diz que estava falando com Jesus. Então, observe bem que todos nós sabemos que no momento, preste atenção no que eu vou dizer, no momento em que a noiva subir no rapto, no instante em que o rapto se der, logo começa o primeiro dia dos 1260 dias. Preste atenção no que eu vou dizer. Na hora que o rapto acontece, na hora que a plenitude dos gentios entra, isto é, o último eleito do corpo
de Cristo, o último eleito entra. Então, começa o primeiro dia dos últimos 1260 dias que esses profetas profetizam. Para que a Bíblia se encaixe perfeitamente na metade da última semana, das 70 semanas, que cada semana corresponde a 7 anos. E a metade de 7 anos é 3 anos e meio. Jesus veio na última semana. E na metade da última semana, o sacrifício foi cortado, tirado. E um sacrifício só foi feito. E então, Jesus profetizou 3 anos e meio. Restando então 3 anos e meio para fechar os últimos 3 anos e meio que falta para completar, na visão de Daniel, as 70 semanas que estavam e estão determinadas para seu povo. Que povo? Israel. Então, à medida que o rapto sucede, no momento do rapto, o tempo termina para os gentios. Quando eu digo tempo, estou dizendo tempo cronológico, em que o Espírito Santo estava na terra, mediante a graça, chamando os que estão no livro da vida do Cordeiro. No momento em que o tempo dos gentios, não cronológico, mas no momento em que o tempo dos gentios cessa, o Espírito Santo imediatamente voa para os judeus, e assim os judeus é visitado pelo Espírito Santo mediante aos 2 profetas de Apocalipse capítulo 11, as 2 testemunhas. Amém, irmãos? Por que testemunhas? Porque a Bíblia chama de testemunha e também chama de 2 castiçal. Você sabe que existem 2 tipos de castiçal. Um com 7 castiçal e um com 9. Você pode observar que entra mais 2. Você pode observar, existe o Merá, existe o castiçal com 7 e o castiçal com 9. Quando João ouve essas palavras de Deus, estes são os 2 castiçais que estão diante do Senhor. João poderia ter dito assim, mas e aqueles 7 castiçais lá atrás que eu vi? Aqueles não tem nada a ver com Israel. Para os gentios é 7, para os judeus é 2. Amém, irmãos? É 2 castiçais. Para os gentios é 7. 7 eras, 7 igrejas, 7 períodos, 7 mensageiros. Então observe bem, testemunhas por quê? Testemunhas porque já viveram o que vai fazer depois agora. Testemunhas porque já fizeram o que eles vão fazer agora. Não vai ser nada novo que Moisés irá fazer. Não será nada novo que Elias irá fazer. Por isso que são testemunhas. Amém, irmãos? Amém. Testemunhas. Porque o que eles vão fazer será apenas o que eles fizeram lá atrás. Quando Moisés trouxe as pragas, quando Elias profetizou sequidão, juízo. Então, por isso que são testemunhas. Amém, irmãos? Então, observe bem, vocês entenderem isso. Mas uma pergunta fica no ar. Pastor, se no exato momento do rapto, quando sucede, e logo o primeiro dia para os 1260 dias de profetizar já começa, eles descem do céu de uma vez ou já estão na terra? Apenas a caráter de curiosidade. É possível que os 2 profetas, Moisés e Elias, já estejam na terra entre os judeus? Bom,
seria um avanço de sinal muito grande, porque o irmão Branco disse que avançar o sinal é avançar sem autoridade. Seria um avanço de sinal muito grande se eu dissesse que sim, mas vamos falar em termos de estarmos bastante avançados no tempo. Vamos falar de avanços do tempo. E então vamos meditar nisso. Vamos falar de fatos e acontecimentos que estão bem avançados para a entrada e apresentação destes dois profetas. Letra A. Já fazem 70 anos que os judeus têm se voltado para a sua terra natal. Quem está entendendo, irmãos? Vamos falar em termos de tempo, de avanço. Se a pergunta é essa, eu não posso dizer que sim. Estaria errado, estaria contra as Escrituras, estaria afirmando algo que não tenho certeza disso. Então, quando nós afirmamos algo que não temos certeza, é melhor você ficar sem afirmar para não ficar na incerteza. Mas vamos falar por um período, pelo tempo em que nós estamos vivendo. Vamos falar de fatos. Vamos por letra. Letra A. Já fazem 70 anos que os judeus se têm voltado para a sua terra natal. Vejam bem, 70 anos. Quem entendeu? Esse ano de 2018 fez 70 anos que os judeus voltaram do seu exílio, voltaram da sua perseguição, voltaram das suas atrocidades de vida entre aqueles bárbaros, entre aqueles homens bárbaros, entre Stalin, Mussolini, Hitler e Eichmann. Já estão lá desde 1948, quando eles voltaram para a Palestina. E a figueira brotou, presta atenção, e a figueira brotou bem no tempo, em pleno cumprimento, em que no lado gentílico também estava em pleno cumprimento a restauração da noiva. Porque no tempo do profeta, já estava aqui o profeta, já estava aqui na terra o profeta. Lá em 1933, no Rio Raio, o anjo já tinha dito para ele, como eu fui com Moisés, ou seja, assim como João Batista, meu dizendo também, irmãos, já tinha algo aos gentios. Então, nesse período, estava cumprindo duas coisas. Uma para os judeus, mas não na terra dos judeus. Vocês entenderam? Estava cumprindo algo para os judeus, mas não na terra dos judeus. A figueira brotou, mas não foi na Palestina. A figueira brotou em terras estrangeiras. Eles voltaram para a terra palestina. Quem entendeu, irmãos? Duas profecias, dois cumprimentos ao mesmo tempo. Uma para um povo judeu e outra para o povo gentílico. Do lado gentílico estava William Branham, o sétimo anjo, o último mensageiro aos gentios. Amém, irmão? E lá para Israel, a figueira, a igreja, sem apacentamento, sem mensageiro, sem apacentamento, sem pastor. Lá estava apenas um povo, sendo retirado de uma nação ímpia, levando para suas terras natalinas. Amém? Veja. B. A costa oeste dos Estados Unidos constantemente sendo alvo de pequenos tremores e grandes fissuras no solo, levando-nos a entender que Los Angeles, junto com todo o estado da Califórnia, estarão em pouco tempo no fundo do mar do Pacífico, conforme profetizado já pelo mensageiro. C. Muitos países árabes e até países ocidentais
tornando-se inimigos de Israel. D. O calendário está atrasado 17 anos em relação ao calendário dos judeus. E. A apostasia do lado da igreja gentílica, do nosso lado. A apostasia encontrada do lado gentílico. Esta apostasia que vem com uma árvore pendurada com várias bolinhas, uma bolinha para o esfriamento, outra bolinha para o formalismo, outra bolinha para os ismos, outra para o mundanismo infiltrando na igreja, e assim vai a apostasia no meio da igreja gentílica. Quem está entendendo, irmãos? Vê? A degradação moral da igreja que tem recebido a mensagem, o povo cada vez mais mundanizado, dividido, entrelaçado, com doutrinas, ficando frio e formal, cada vez mais, e isso é um dos sinais. Estão entendendo? Divisão, ministérios. Você pode observar que a falta de temor está tão grande que tem obreiro na própria mensagem abrindo igreja por conta própria. Ungindo a si mesmo, ordenando a si mesmo. Em Betim tem dois. Você sabe uma coisa? Eu vou ser pastor por conta própria. Perder o temor. Perder o temor. Cabide de emprego. Perder o temor. Porque Paulo diz que uns pregam por porfia, outros pregam por inveja, outros pregam de boa mente. Né? Mas perder o temor. Agora, recentemente, foi um irmão aí, até mesmo que ficou com nós uns dias aí, colocou uma igreja lá na Nova Suíça, lá, sem chamamento, sem nada. Nós chamamos aqui pastor por respeito, mas não é ordenado nada, não tem chamamento para nada. Aí montou a igrejinha lá na Nova Suíça, lá com uma radiozinha por aí. Você entendeu? Então, perdeu o temor. Não tem mais temor, não. Então, esses são um dos indícios das coisas que estão acontecendo. Depois eu quero chegar onde eu quero chegar. Então, vejam bem. Letra E. A degradação moral da igreja, que tem recebido a mensagem. O povo cada vez mais mundanizado, dividido, mais parecido com o mundo, já se misturando em termos de roupas, já se misturando em termos de comportamento, quase que um aparelhamento da mesma situação, do mesmo comportamento do mundo religioso. Vê? Esta é a apostasia da era final que Paulo havia dito. Apostasia em várias faces. Apostasia no meio doutrinário, apostasia no meio do comportamento, apostasia em todos os sentidos. F. Cada vez mais os judeus se ajuntando entre eles e no muro das lamentações orando para o Messias aparecer. Agora mesmo foi dado um relato, uma reportagem, uma revista, lá em Israel, uma revista americana. E aí eles fizeram a pergunta, por que os judeus estavam se movimentando mais, aparecendo mais nas suas festas, entre o muro das lamentações. E eles disseram, nós estamos quase para receber o Messias. Cada vez mais os judeus se ajuntando entre eles, e no muro das lamentações, orando para o Messias aparecer. Só que eles não vão ver o Messias assim de repente. Eles não irão ver o Messias assim de repente. Não, eles não irão ver, não. Não irão ver. Eles primeiro vai
vai ter que ver os 2 profetas. Eles primeiro vão ter que ouvir os 2 profetas. Eles primeiro vão ter que receber os 2 profetas. No finalzinho do ministério, quando Jesus está aqui, porque Jesus não vai logo para eles, não. Jesus tem que dar as boas-vindas nas boas do Cordeiro. Amém, irmão? Amém. Jesus tem que receber a noiva e dar suas boas-vindas ali, ó, na mesa, ficar ali, até que no finalzinho dos 3 anos e meio, que já está quase terminando os judeus, aí sim. Aí ele fala para a sua esposa e diz: espere um pouquinho que eu vou ali falar com os meus amigos. Ele desce e vai falar e se apresentar para os judeus. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo, irmãos? Amigos. Amigos. Não filhos. Não esposa. Quando eles virem ele com as suas mãos furadas, seu lado furado, seus pés furados, e eles perguntarão: onde tu ganhaste essas feridas? Na casa dos meus irmãos? Na casa dos meus pais? Na casa dos meus filhos? Não. Na casa dos meus amigos. Então, na festa das bodas do Cordeiro, naquela grande mesa, lá vai estar desde a primeira era de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Marion Branco. A noiva naquela grande festa, naquela grande mesa. Não espere você ver Moisés, Jacó, Isaac, Abraão, que você não vai ver, não. Eles já estão na glória com o Senhor. Amém, irmãos? Eles já estão na glória. Não pense vocês que o irmão Brana está na 6ª dimensão. Lá está Abraão, está Isaac, está Jacó. Não. Eles ressuscitaram e receberam corpo ressurretos. Amém, irmãos? Amém. Corpo ressurreto. Esses foi direto para a glória. Os santos do Novo Testamento que morrem, vai para a 6ª dimensão, que é um lugar provisório. E não é a glória, porque está no corpo celestial, que é temporário. Não é glorificado. Quem está entendendo, irmãos? Eu dei um estudo desse no grupo de pastores. Então observe bem, eu até dei aqui na igreja também. Então observe esses dias atrás aí. Quem pegar vai lá no vídeo, nos vídeos, vocês vão ver lá. Não confunda os santos do Velho Testamento que estão na glória com o Senhor, com os santos do Novo Testamento que estão na 6ª dimensão. Então observe bem, cada vez mais os judeus se ajuntando entre eles e no Muro das Lamentações orando para o Messias aparecer. Diante de tudo isso, pode ser, não é doutrina, presta atenção. Isso aqui não é para virar doutrina. Diante de tudo isso, pode ser que esses 2 profetas já estejam na Palestina? Talvez. Pode ser. Quem sabe? Eu não sei. Pode ser. Podemos dizer que no princípio da era cristã, presta atenção, podemos dizer que no princípio da era cristã, no ano 1, quando foi que nós ganhamos esta cronologia de anos? Existe antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo é uma cronologia, depois de Cristo é outra. Quando Cristo nasce, começa a era de peixes. A era de peixes durou até o ano de 1948, quando os judeus voltaram para a Palestina. Nós entramos na era de câncer, na era da turbulência. Na era da turbulência, como diz o velho que morreu ontem e foi enterrado, George W. Bush, quando ele entrou no cargo da América para presidente pela primeira vez, ele falou: estamos entrando em uma era, como é que é? Uma nova era. A nova era. Ele falou o nome, mas esqueci o nome. Uma era de câncer, exatamente isso. O irmão Bana falou isso também. Então, observe que diante de tudo isso, pode ser que esses 2 profetas já estejam na Palestina. Podemos dizer que no princípio da era cristã, no ano 1,
Isso é contado desde que Cristo nasce. Quando Cristo nasce, conta-se de 1 para cá. Nós estamos em 2018. Então, desde o nascimento de Cristo para cá, vem contando assim, acrescentado, né? Progressivamente. Então, podemos dizer que no princípio da era cristã, no ano 1, possivelmente os judeus oravam pela vinda do seu Messias. Porém, eles oravam. E ele, o Messias, já estava lá há 30 anos. Quem entendeu, irmãos? Porque Jesus Cristo começa com 30 anos pregar e já estava na terra há 30 anos. Só não podia começar o ministério. Quem está entendendo, irmãos? Quando Israel foi dobrado o trabalho deles na produção dos tijolos para Faraó, eles então passaram a clamar pelo libertador. E Moisés já estava lá há 80 anos. Porque com 40 ele fugiu para o deserto. Com mais 40 ele voltou para tirar o povo. Já estava lá há 80 anos. Amém, irmãos? E eles clamando: ó Senhor, manda o libertador! Ó Senhor, manda o libertador! E já estava lá há 80 anos. Só esperava o momento certo de cumprir a palavra. Amém, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vê? Vamos supor que já estão na terra dos judeus. Vamos supor que já estão na terra dos judeus. Moisés estará usando aquele tipo de roupa? Estará ele usando aquele velho cajado? Estará Elias, como disse o irmão Branca, com aquela velha e grande barba branca? Estão eles usando celulares, ternos, gravatas? Ternos, gravatas? Ou eles aparecerão repentinamente de uma vez, sem nunca ter estado em momento algum na terra dos judeus nesse tempo? E se já estão na terra, eles sabem exatamente o que vieram fazer. Porém, eles não têm nenhuma permissão para dizer nada ainda. Amém? Estão entendendo agora? E se já estão na terra, eles sabem exatamente o que vieram fazer. Porém, eles não têm nenhuma permissão para fazer nada ainda. Porque Moisés e Elias não será conhecido. A Bíblia não diz como que Moisés seria conhecido. É pela barba, viu, gente? Elias será conhecido pela barba. É assim que a Bíblia diz? Moisés será conhecido pelo cajado, viu? Não. A Bíblia está dizendo que Moisés e Elias será conhecido pelos sinais que vão ter. Amém, irmão? Pelos sinais. E a estes, quem quiser fazer dano, tem o poder de mexer na natureza, nas águas para tornar sangue, tem poder para fechar o céu para não chover, porque isso acontecia. Só falou isso. Não falou, quando ele aparecer, Moisés é um velho, assim, com roupa daquele jeito, e assim. Eu vou perguntar uma coisa para vocês aqui. Elias, lá atrás, ele andou num carro de fogo, numa carruagem de fogo. Correto? É Bíblia? É Bíblia ou não é Bíblia? O Elias deste último dia que apareceu entre os gentios, na sua 4ª manifestação, andou de ônibus, andou de trem, viajou de avião várias e várias vezes. Amém. Possuiu o carro. O Elias para o último dia. O ministério. Deus mesmo. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Então, observe. Moisés e Elias serão conhecidos pela capacidade ministerial de fazer as mesmas coisas, e não conhecidos pela roupa, pelo cajado e pela barba branca. Então, observe bem. Estarão eles usando celulares, ternos, gravatas? Ou eles aparecerão repentinamente de uma vez, sem nunca ter estado em momento algum na terra dos judeus nesse tempo?
Coloquei essa matéria no grupo de pastores, ninguém comentou nada. E olha que o irmão George Smith está no nosso meio também, e outros figurantes. Bons irmãos, bons ministros. Eles estão usando celulares, e se estão na terra, eles sabem exatamente o que vieram fazer. Porém, eles não têm nenhuma permissão para fazer ainda. Jesus, com 12 anos, começou o ministério? Não. Mas já sabia o que tinha que fazer. Moisés, com 40 anos, fugiu, sabendo o que tinha que fazer. A sua mãe tinha revelado para ele. Amém, irmãos? Só não tinha autorização ainda. E se já estão na terra, eles sabem exatamente o que vieram fazer. Porém, eles não têm nenhuma permissão para fazer. Nada ainda. Pois não poderão entrar em cena sem a devida vindicação do próprio Deus em seus ministérios. Está vendo? Por isso que não pode entrar em cena. Porque quando entra, eu sou! Então tem que vindicar. Deus tem que provar para o mundo que são. Deus tem que vindicar através do ministério, através da palavra e os sinais que seguirão. Se eles aparecem em cena agora e Deus não vindica, e aí como é que fica? Deus tem que vindicar todo homem que se diz ser enviado de Deus. Amém, irmão? Deus tem que vindicar todo homem que é enviado por Ele. Deus vindica. Sem a devida vindicação, sem a vindicação, seriam apenas considerados como baderneiros, armadores de tumultos, mas com os sinais que os seguirão, fará muitos judeus a estarem atentos aos seus discursos e assim ajuntando por meio da pregação os 144 mil que já estarão selados neste tempo para recebê-los. Amém? Vocês estão entendendo isso? A noiva já tem recebido o noivo. A noiva já tem recebido o noivo. Como? Na forma de palavra manifestada nessa última era. E assim, na esfera do tempo, desde a descida do Senhor, através dos anjos, formando o seu rosto ali, trazendo a vindicação da comissão do ministério do sétimo anjo terrestre, que foi a vindicação do seu ministério, tivemos um casamento ali, pois o noivo se tornou nosso esposo, e assim, por meio dos selos, tivemos uma relação mais íntima com ele, pois relação de noivo com esposo é diferente, mas a relação de noivo com a noiva é diferente, mas quando se casa e se torna marido, a relação se torna mais íntima. E quando os selos foram revelados com a descida do Senhor, tivemos um casamento. E assim nosso relacionamento se tornou mais íntimo com Ele. Amém, irmão? Pois tem falado selos secretamente a ela sobre os seus planos. E desde que os trovões foram revelados no ano de 1963, e somados esses anos até agora, são 55 anos, ou seja, já tivemos as bodas de prata, 25, passamos recentemente as bodas de ouro, em 2013, e daqui para frente, de qualquer hora e a qualquer hora, o tempo vai se fundir junto com a eternidade. Amém? Isso é maravilhoso. Os irmãos estão entendendo? Preste atenção para vocês verem. Aquele movimento pentecostal que começou na Rua Azusa, na Califórnia, no início do século XX e no finalzinho, na verdade é no final, é no início do século XX. Quando aquele movimento de Pentecostes, aquele movimento pentecostal começou na Rua Azusa, no início do século XX,
Eles oraram e agradeceram a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor prometeu que no tempo que nós estamos vivendo, o Senhor retornaria com os dons, traria de volta a restauração. Mas eles não entenderam que a restauração não é somente através dos dons, tem que vir através da palavra também. E eles, sem saber, não sabia, mas aquele pela qual a palavra de Deus falaria na boca, já estava nascido em 1906. Já estava na terra. Quem está entendendo, irmãos? Já estava na terra em 1906, quando naquela cabana de pau a pique nasceu o William Marion Branham. Eles estavam todos alegres com a restauração, mas não entenderam que com essa restauração vem uma mensagem e vem um mensageiro. E não sabia, mas na terra já estava o mensageiro, nascido em 1906. Já estava na terra. Quem está entendendo, irmão? Já estava na terra. Quando que começou o seu ministério? 1906 para 33, começa quando? De 1906 para 1933, começou quando? Quantos anos? 20 e tantos anos depois. Já estava na terra. E já estava na terra. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. É mais tarde do que nós já pensamos. É mais tarde do que nós já pensamos. E eu vou dizer mais. Observe para você. Talvez a igreja de Éfeso estava orando. Ô Senhor, liberta o nosso Joãozinho que está preso injustamente na ilha de Patmos. Já faz 1 ano e 6 meses. Tudo bem. Com 1 ano e 7 meses, João sai da ilha de Patmos. Já estava avançado de idade. Não tinha como mais. Não era mais perigo à sociedade romana mais. João não apresentava mais nenhum perigo mais, na visão da corte romana. Manda João de volta para os seus familiares e assim morra feliz, João. Mas antes de morrer, ele foi apacentar a igrejinha de Éfeso. E aí talvez os pregadores, os obreiros locais, traziam à igreja uma mensagem de suspense. O anticristo virá num tempo desses. O anticristo virá num tempo desses. O anticristo virá num tempo desses. E o povo, é mesmo, cuidado, cuidado. Aí vem João e diz, já está aqui, vocês não sabem. Já está aqui, vocês não sabem. Até no arrebatamento, diz o profeta, que por lado gentil da igreja terá surpresa. Terá surpresa até no dia do arrebatamento. Porque o rapto vai suceder e a Virgem prudente, cheia de azeite, cheia de vida, cheia de gozo, cheia da natureza do Cordeiro, cheia das 7 virtudes do Estatuto do Homem Perfeito, nascida de novo, elegida antes da fundação do mundo. Quando essa Virgem prudente sobe no arrebatamento, as virgens nécias ficam para trás, vão pegar sua marmitinha e vai trabalhar no dia seguinte, pega o ônibus, pega o metrô, volta de novo, tentando voltar para o culto. De repente vai perceber que um grupo de pessoas sumiu. E então ele vai clamar. Cadê? Não nos foi dito que haveria um rapto? Parágrafo 172, Deus em simplicidade. Quando essas perguntas começarem a soar no meio do povo, uma voz virá do céu, diz o profeta, e dirá, já veio e vocês não viram. Já aconteceu há muito tempo, vocês ficam para trás. Então é mais tarde do que nós pensamos. Quem está entendendo, irmão? É mais tarde do que nós já pensamos. Eu dei aqui vários exemplos de todos os tipos de tempo. Dei vários exemplos aqui. Porém, eu seria um imbecil, um idiota, em dizer que já está lá. Não sei, eu dei apenas exemplos.
O que eu posso dizer é que já está avançado demais o tempo. Amém, irmão? Já está avançado demais. É mais tarde do que nós pensamos. Mas nunca é tarde para podermos acertarmos mais com Deus. Nunca é tarde aproximar mais com Deus. Nunca é tarde nós tentar consertar mais a nossa vida diante do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai bendito, obrigado por essas expressões nessa noite, por essa palavra que nós ouvimos nessa noite, essa conversa, Senhor. Nós viemos aqui fatos, Senhor, verídicos que aconteceram lá atrás. Senhor dos céus e da terra. Para que nós dizemos isso? Para que isso é dito? Para que isso é dito? Alguém poderia dizer, nos edifica? Sim, nos edifica, sim. Traz a nós um pensamento, traz a nós um sentimento, traz a nós uma preocupação maior. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai querido, entender que o tempo já não é mais. Desde quando aqueles 7 anjos vieram dos céus até a terra, trazendo o livrinho aberto para o 7º anjo revelar, ele disse, o tempo já não é mais. Deus, tem misericórdia de nós. É como diz um pregador conhecido meu, estamos nos respingos do tempo de Deus. Que a graça do Senhor esteja em nosso alcance em cada momento, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Até domingo, se Deus permitir, a Santa Ceia, a ceia do Senhor. E amanhã não tem culto em Birité, por ocasião da ceia, sábado em Birité, às 19 horas. Deus abençoe, caros irmãos. Até domingo, se Deus permitir. Deus abençoe.